Fala palestra, Palmeiras que se reapresentou ontem na Academia de Futebol para dar continuidade à sua preparação para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, onde no dia 2 de abril vamos encarar o Grêmio na nossa casa, na nossa segunda casa na Arena Barueri. Isso porque no Allianz Parque vai ter show, inclusive o Allianz Parque. Palmeiras recebeu uma proposta milionária para colocar um novo nome Rights aí na nossa casa, torcedor. Vai se chamar Nubank Arena. Será que vai ser uma boa? Eu separei aqui um corte da programação. Deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos acompanhar o programa. Em homenagem a essa turma aí palmeirense que mandou mensagem, vamos falar do Palmeiras e do Vasco. Tem a questão de se vai poder, se não vai poder, né? O Massa até bombardeou a gente com informações sobre essa questão do Vasco, se vai passar no fair play financeiro, se não vai passar no fair play financeiro. E do Palmeiras tem também o Abel punido. Aliás, punido não. Denunciado pelo STJD, com viés de pegar uma punição maior, Massa. Vamos ver, vamos aguardar o que o STJD vai fazer com a questão do Abel. Deixa eu dar duas notícias boas, né? Vitor Roque está se recuperando bem e o Paulinho também, certo? Ambos estão se recuperando bem. A questão do Abel, houve a denúncia, o Palmeiras vai defendê-lo, claro, mas o Abel poderia maneirar um pouco, né, cara? Eu, sinceramente, eu não gosto muito, aliás, não gosto nada quando ele perde as estribeiras daquele jeito. E acho que reclamar, faz parte reclamar, mas é muita coisa, né? Ele poderia dar uma segurada. No que diz respeito à SAF, cara, do Vasco, a gente tem que esperar um pouquinho, porque a agência que regula isso, o Fair Play no Brasil, na CBF, evidentemente, ela se preocupou com essa questão de você não pode ter dois controladores no mesmo clube disputando a mesma série ou até série de acesso, né, para A e B. E o que diz ali? Eles têm uma preocupação com os laranjas, né? Então não pode ser parente. Porém, o filho do Lamáquia não é parente da Leila. Certo? É enteado. Enteado não é considerado parente consanguíneo. Se fosse primo, não poderia. Até poderia e pode, como vai poder, vocês vão ver, que ela exerce um cargo político no Palmeiras, né? E a outra questão é que a SAF está sendo estruturada com o dinheiro do Lamáquia Baby e não com o dinheiro da Crefisa. É o que está chegando para nós ainda, né? Porque ele também lá tem bastante dinheiro da mãe, questão de herança familiar e tal. Então, assim, a lei da SAF não vai impedir, porque a Leila não é controladora do Palmeiras, tampouco põe dinheiro da Crefisa no Palmeiras. Ela foi eleita a um cargo político, né? E a lei da SAF eu também acho que vai passar a SAF do Vasco. Acho, não posso garantir, porque é uma discussão jurídica e nessas discussões jurídicas eu tenho sérias dificuldades, né? Mas o que eu entendi é isso. Ela exerce cargo político no Palmeiras. O bebê Lamáquia vai usar o dinheiro dele próprio, né? Se ela fosse a dona do Palmeiras, né? Se fosse uma SAF, não poderia mesmo, seria vetado na hora, inclusive pela lei da SAF, né? Então é isso que tem, cara. Eu estava lendo uma matéria grande, bastante detalhada da revista Veja, quando fez uma matéria sobre a Leila. O bebê Lamáquia é filho do Lamáquia, do papai Lamáquia, e a mãe dele é uma das herdeiras tal do Banco Safra, porque ele e ela aí separaram. Aí que ele fundou a Crefisa, vem até depois da separação, né? E aí ele cria a tal da Blue Star e tudo mais e começa a tocar essa empresa chamada Blue Star, que não tem nada a ver naquela confusão. Lembra de 2018, da Black Star? Isso era uma outra coisa, que aí teve briga política no Palmeiras. Nossa, Paulo Nobre acabou na sindicância. Vou dar 1 bilhão de dinheiro, foi parar na sindicância e tal. Ele e o outro conselheiro. Isso não tem nada a ver. Então não confunda a Black Star com a Blue Star, que é dele, mas é só a mãe dele, então, é uma das herdeiras lá do Banco Safra. Agora, em relação só ao Abel, são 14 expulsões e o que está pegando é que nós estamos em março e ele tem 3.
é o seu maior número de expulsões numa temporada que foi em 22. Então, 1 em 20, 2 em 21, 3 em 22, 2 em 23, 2 em 24, uma o ano passado, e nós estamos em março, ele já meteu o terceiro vermelho. Então, o ano dele em si já está até fugindo do que é a história dele no próprio clube. Então, tá muito acima do limite. E a denúncia fala em recorrência, né? Justamente, a denúncia do STJD, vamos ver como é que vai se comportar. De qualquer forma, a denúncia também fala em punição educativa, né? Aí, vamos ver. O que é uma punição educativa? Punição educativa é, ao invés de tirá-lo de jogos, fazer ações sociais, enfim, essas coisas. E eu até pedi pro Bulara, que é do nosso palestra, eu fiquei curioso, eu gosto do Gomes. O Gomes é zagueiro, chega firme, chega o Rei quando precisa e tudo mais. Feio. De 2022 a 26, ele tem lá no Excel dele, o Gomes tem 3 expulsões e o Abel tem 11 no mesmo período. Então o Abel tem 3, quase 4 vezes mais do que o seu zagueiro que marca, que faz falta, que precisa parar a jogada e que joga duro mesmo o tempo inteiro. Então, só para você ter uma noção do que representa esse vermelho, eu não peguei o centroavante, eu peguei o cara que faz falta o tempo inteiro. Tá? Ele tem 3 expulsões desde 22, só o Gomes. Agora, sobre isso, uma pergunta. Do ponto de vista de justiça, ele deve ser tratado de uma outra forma ou não? Deve ser punido, o cara xingou, chutou o microfone e pegou tal pena. Porque assim, outros treinadores são expulsos, talvez não tanto quanto o Abel. A denúncia já é um tratamento diferente, né? A própria denúncia. Isso não está na súmula. A recorrência dele é diferente. Mas essa é justamente a minha pergunta. Se a recorrência, ela dá margem para você falar, bom, agora vamos punir o cara mais seriamente? Claro que é isso. Aí ele vê se ele dá uma segurada. Exatamente. Um jogador seria a coisa? Sim, é assim? É claro assim. O jogador normalmente é assim. Tanto que quando o cara nunca nem foi denunciado, fez uma besteira lá, não, cara, esse cara é réu primário, vambora. Da próxima a gente... Aliás, com o jogador é comum. Né? Que, como técnico, a gente tá vivendo uma coisa que é meio inusitada. Né? Como o Vessone falou, o técnico é mais expulso do que jogadores. Mas também antigamente não expulsava treinador, né? Exato. Não tinha esse... Os jogadores também não tão atuantes, né? Exato. Há um tempo atrás. Mas o que vocês acham? Deve ser, sim? Não, que ele tem que dar uma segurada, isso me parece... Assim, quando começou essa história, ele falava que não se reconhecia e se envergonhava. E, de fato, são coisas... Porque não é só a questão da reclamação, como diz o Massini. É a ofensa, é a má educação, é o comportamento. É uma coisa... Cara, não é normal, né? E, assim, se você não tem a punição de só a suspensão automática, com a suspensão automática ele não mudou o comportamento. Nem um pouco, pelo contrário. Então, a ver. Não, acho que ele mudou, sim. Ele teve bem menos punições, 1, 2 por ano, é natural, gente, é normal. Não, agora... Não é uma coisa absurda, mas esse ano tá fora um pouco, tá fora um pouco. Tá fora. Chamar os outros de cagão, né, Abel, não é um negócio legal. Não, e não foi só isso, né? A quantidade de vezes que ele falou filho dá, pra todo mundo. Cara, não é... Mais recentemente... Normalizar isso não teve a mão na genitália, teve mão lá no negócio, enfim. Isso foi... Ele deu uma... mas isso aí foi lá atrás. Agora não dá pra punir o cara por causa disso. Tinha que ter punido lá atrás. Agora é preciso que ele manere. Entendeu? Fato, maneira um pouco. E a matéria que eu li, amarelos são mais, juntar amarelo e vermelho, mais de 80, desde que ele chegou ao clube. Então, a minha dúvida é o seguinte, na Europa ele ia fazer isso? Eu duvido, tá? Eu duvido. Sabe por que eu tô falando isso? Sabe qual que é a minha base? A Copa do Mundo de Clubes. Portugal parecia outro planeta. O que estava na beira do campo nos Estados Unidos era outro cara. Eu não sei quem era. Verdade. Ele estava com um comportamento bem legal e diferente na Copa do Mundo de Clubes. Porque era competição FIFA? Não sei. Porque era contra vários europeus? Não sei. Mas ele estava diferente. Ele não estava o que ele fez no Brasil. Portugal, ele fazia a mesmíssima coisa. Fazia? Fazia. Aliás, isso é os técnicos lá reclamam bastante da arbitragem. Né? O jeito dele, o estilo de reclamação parece, o jeito de se comportar se parece muito com o inspirador dele, que é o Mourinho, que também ofende árbitro, também, não sei o que lá, xinga, tal, não sei o que lá, muito parecido. Tem outros técnicos portugueses que têm outro estilo, né? O Zubeldia tem quantos cartões? Acho que por ser início ele tá
muito pior do que o Abel, por ser início dele. Daqui a pouco vai chegar a 14, se continuar Aliás, assim. ele deu um show inacreditável. Invadiu o campo, umas coisas completamente loucas. No Fluminense foi a primeira vez, né? Desse jeito, né? Foi. São Paulo era mais recorrente, né? Me parece. Enfim, mas também é o mesmo tipo. Loucão. Palmeiras, então, 3 dias de folga, né? O Palmeiras se representou ontem na academia, sem 8 jogadores, né? Então, o Abel tá ainda em Portugal, só vai voltar no final de semana. Então, ainda tá naquela fase lá, né? De mais só manutenção e tal, aqueles treinos meio engana que eu gosto. Mas o Palmeiras e o São Paulo e o Abel foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por má conduta no último sábado, hein? Naquela vitória do Palmeiras por 1-0. Os clubes, eles foram enquadrados no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o atraso, né, no início do jogo, né, e não se apresentar no horário, né? Os clubes podem receber multas, aí também eu vou te falar, hein? R$1.000. Porra, meu, varia de 100 a R$1.000 para clube de futebol. Viu, meu? Eu vou te falar, bom, mas tem lá, né? Então eles podem ser multados. Aí imaginou? Palmeiras, o senhor foi multado em R$100 por atrasar. Porra, é brincadeira, né? Mas tudo bem. Imagina os caras lá numa audiência falam assim, então, vamos multar agora o São Paulo e o Palmeiras. Aí qual é a pena? R$100. Todo mundo lá de terno fala, R$100 a R$1.000. Mas o caso mais grave é o do Abel. Ele foi denunciado no artigo 258, que prevê assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada. E o treinador ele foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo, né? E o Daronco acabou colocando lá na súmula, né? Que o Abel o chamou de cagão. Chamou de cagão. Caramba, o Caio Ribeiro achou pesado, viu? Não, mas ainda bem que ele não ouviu o resto, porque foi mais do que isso. Ele xingou outra coisa, homenageou a mãe do Daronco também, né? Mas ele só colocou na súmula o cagão. Então, o Abel, como já foi expulso 3 vezes nessa temporada, ele pode pegar uma pena de 1 a 6 jogos de suspensão. Então, aí o advogado do Palmeiras vai ter que trabalhar um pouco mais em relação ao Abel, né? Então vamos aguardar para ver se punirão ou não o Abel. Acho que vai levar um gancho aí de uns 2 jogos, enfim. O Panosso falou que é perseguição ao Abel, hein? Porra, Mas ali, ó, o Abel... Uma coisa que eu faço aqui, em muitos momentos eu defendo o Abel Ferreira porque eu acho ele um treinador muito bom, né? E pra mim, pouco importa, porque às vezes as pessoas atacam a personalidade, não sei o quê. Não, pra mim o que importa é ali, o treinador de futebol e ele, o resto eu não conheço, não posso falar. E ele é muito bom. Mas nessa expulsão especificamente, cara, foi uma falta, assim, de jogo, que beleza, o Daronco ele pode ter invertido a falta, mas eu achei excessiva essa reclamação específica. Se fosse uma expulsão injusta, um pênalti não dado, eu até entendo mais. De verdade, eu até entendo, né, o técnico passar um pouquinho mais. Só que nesse lance específico não tinha sido nada demais. Eu acho que exagerou à toa ali o Abel Ferreira, aliás, nos 2 cartões que ele recebeu na partida. E eu não sei se vocês repararam já, né? Mas no banco de reservas do Palmeiras não é só o Abel que fica tão inflamado. João Martins também. Tem eles vão revezando. 3, 4 ali que são muito inflamados, né? No banco do Palmeiras. Então acho que às vezes atrapalha o próprio Abel. Não seja hipócrita, seu Domênico Gato. Porque o negócio é o seguinte, não é de você falar de na escalação do Palmeiras, a única posição que gera contestação é ele ou o reserva, o tal do Kevin lá. É o Cláudio Guadanho da década de 90. Porque quando você fala de time do Parmeira aí, velho, tipo, é a posição que gera contestação. Porque na esquerda, apesar do Jeff Tess ser o reserva lá, mas o titular é o Piquerez, mas na direita, Rapaz, mano... mas É o índio do Corinthians, aquele timão Corinthians tinha um índio. Eu lembro que o Cláudio Guadanho ficou uma vez tão bravo. Ficou puto. Mas ele não era mau jogador, o Cláudio. Mas também não era do nível dos outros. Era, mano. Não era do mal, nível dos outros. Não, ele era um lateral razoável. Ele foi pro São Paulo depois, não foi? Um período. O Cláudio. Ele me lembra, era sabe fraco, quem? gente, para. Não, fraco não era. É que você tá se baseando, por exemplo, o Palmeiras numa época que tinha Arce, o São Paulo de Cafu. Exato. Mas, por exemplo, o Cláudio Sombra era um cara que fazia muito bem o feijão com arroz, igual o Alessandro fazia na lateral do Corinthians, cara. Não, eu sei. É Sabe? que assim, era muito dispar. O Cláudio... Comparado com o restante do resto do elenco. Né? Sim. E aí, já tinha começado o estádio 97, né? Eu sei lá que eu falei, puta, a gente falou, o Cláudio Gadel é horroroso, meu Deus do céu, não sei lá. Puta, ele ficou bravo, ligou na rádio. Lembra que queria te capotar? Ele falou, vou te pegar, maluco. Ô, mano,
Mais do que o Belete. Lembra quando o Belete veio aqui, os caras criticando, o Belete virou o Belete que virou. O Belete perto do Cláudio Carlos Alberto. Mas o Belete tirou de letra. O Belete tirou de mau humor. O Belete é cara legal pra caramba. Ele tem o dom do microfone. Ele tirou de letra. O cara marcou gol na final da Champions, cara. Não, e o Belete mesmo ele falava. Eu sabia que eu era tecnicamente abaixo. Eu precisava compensar no treinamento e na força. Falou, ninguém corria mais que eu no time. Verdade. Esforçado, mas bom jogador. Volante também. Aí, Motinha. Dodô. Olha, nos bastidores, inclusive para pessoas próximas a ele, Gustavo Gomes comenta que não vai sair do Palmeiras e quer se aposentar no Palmeiras. O contrato dele é até o fim de 2027, né? E então, diz que o Palmeiras não quer conversar agora sobre renovação, mas que já houve uma aproximação falando que, quando for a hora certa, vamos sentar e vamos conversar, que sim, o Palmeiras vai renovar o contrato com ele, né? Então já se sabe nos bastidores que ele não teria vontade de sair, tipo, pra encerrar a carreira, sabe? Num time dele lá de origem, então, que ele quer encerrar a carreira no Palmeiras, né? Porque a chance dele passou, né, Domênico? O pessoal comenta, quando teve aquela grande proposta por ele, que o Palmeiras segurou ele, né? Ele falou que ia ficar, então, aumentar o salário dele. Mas, ô Claudinho, eu acho que um dos maiores salários do Palmeiras. Ele podia estar rico essa hora, mas ele preferiu ficar, Não, mas ele ganha bem. Mas salário de europeu. Eu acho que ele tem uma salário de chance europeu. ainda. Não uma chance de ir pra um clube de ponta da Europa, mas dependendo. Eu não sei se ele é o capitão do Paraguai, mas deve ser um dos líderes. Ele é, acho que é. Se ele fizer uma Copa do Mundo legal, sempre tem um time do Oriente Médio que pega ele pra ganhar bem. Não que ele vai ter uma ascensão, voltar pro Milan, não, nada disso. Precisa ver se o cara quer ir pro Oriente Médio. Então, mas depende do que ele quer, se é dinheiro... Ele tem 32 anos, se ele for renovar até fim de abril de 2007, Dodô. 27, eu diria. Então, a Copa do Mundo abre quanto portas. Quanto tempo mais ele vai aguentar de zagueiro, Dodô? O zagueiro vai, né, Motinha? Ele não pode não ter aquela agilidade que nem tinha antes, mas... Não sei, 40, não sei. Não, 40 jogando time de ponta. Pega a média aí dos zagueiros do Brasil, do futebol brasileiro, tá? Não da seleção. Mas que jogaram aqui, qual que é a média? Thiago Silva o Thiago Silva tá com quanto? Tá no Porto. Então, se o Gustavo Gomes fala assim, parei de jogar no Brasil, tô voltando pra jogar no Olímpia do Paraguai. Os caras pegam ontem. Mas o Olímpia não tem dinheiro, você tá de brincadeira, velho. Não, eu tô dizendo que ele... O Olímpia deve pagar aí, tipo, acho Só que... se for por amor. 20 mil dólares e o resto em cigarro. Você tá de brincadeira. Fim de carreira. Vamos lá. Fim de carreira. Maurício, mas o Gustavo Gomes, o Thiago Silva, com mais de 40, o Porto não paga pelo que ele ganhava no Milan, mas paga bem. Não paga que ganhava no Chelsea, mas paga bem. Apesar que ele deve ter ganho muito dinheiro com o Palmeiras, o Gustavo Gomes. Vamos lá, mais uma aqui. Ele recebe bem. Esse é prolixo, Mó. Eu sou prolixo, tô trazendo notícia. Imagina o Gustavo Gomes, cai na conta dele 20 mil dólares e uma carreta de Red falso, sabe? E aí, Paraguai não gosta de ser, vai te catar. Uma carreta. Não, é do Marcão. O Marcão também não gosta. Fala palestra, várias informações do Verdão nessa quinta-feira, Palmeiras, que ainda está vivo no mercado da bola, apesar que a janela de transferências já vai se fechar amanhã. Então, se o Palmeiras quiser contratar jogadores ainda, vai ter que correr, como a gente pôde acompanhar aí nas últimas horas. O Palmeiras está bastante interessado, já faz um tempo, né? O Palmeiras está querendo aí contratar a sua cria da base, né, que se trata aí do Danilo, um excelente volante, cairia como uma luva ali no meio-campo do Palmeiras. A gente sabe que os volantes do Verdão ali estão deixando um pouquinho a desejar, inclusive até o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia, me surpreendi, viu, torcedor? Isso porque ele não é nem titular do Palmeiras, né? Mas é aquilo, torcedor, Palmeiras é uma verdadeira seleção aqui no continente sul-americano. Com relação ao Danilo, o Botafogo não tá bem das pernas, né? Eu acho que se o Verdão fizer uma proposta legal, eu acho que o Botafogo não vai resistir e vai vender o Danilo para o Verdão. O problema é que o Botafogo pagou uma bolada pelo Danilo, viu? Cerca de 22 milhões de euros, é isso mesmo, torcedor. Se o Palmeiras quiser contratar esse grande jogador, que inclusive está na seleção brasileira agora, está sendo mais valorizado ainda, o Palmeiras vai ter que desembolsar uma grande quantia. Não sei se vai valer a pena para o Palmeiras financeiramente, mas esportivamente o Danilo com certeza iria representar com a camisa palmeirense. Com relação ao Gabriel Jesus, sempre que ele vem aqui no Brasil, ele dá uma passadinha ali no CT, né, na academia de futebol, e gera bastante especulação com relação à sua volta, né? O pessoal que estava lá dentro tem certeza que pelo menos um dia o Gabriel Jesus vai voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Espero que ele ainda esteja no auge da carreira, né? Possa finalizar a sua grande carreira em grande estilo aqui no Verdão.
Mas é isso aí, torcedor. Palmeiras está muito bem na temporada, líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. O Abel não está no Brasil ainda, está em Portugal. Estamos aguardando o nosso comandante para dar continuidade aos treinamentos aí na academia de futebol. Mas não adianta ele vir logo, isso porque o Palmeiras tem 8 jogadores convocados por suas seleções. Então, deixa o Abel descansar e voltar com a cabeça um pouquinho mais fria, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.